paz e a graça, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra de Deus, mais um estudo da palavra. Quero compartilhar junto com os irmãos esse tema tão importante que muitas vezes são deixados de lado os estudos da palavra de Deus, da preciosa sagrada de Deus. A Bíblia, como disse o salmista Davi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a Bíblia é o nosso manual de vida, é o marco que vai nos conduzir para termos uma vida abençoada. E nesse vídeo eu quero trazer um tema bem especial e muitas vezes peculiar, porque é um assunto bem delicado, né? Eu quero tratar a respeito sobre o pecado contra o Espírito Santo e os 3 passos que podem levar uma pessoa a pecar contra o Espírito Santo. Então é isso. Eu vou mostrar aqui 3 passos, 3 textos bíblicos que vão nos mostrar os passos que uma pessoa pode chegar a pecar contra o Espírito Santo. Eu vou deixar os textos aqui e vocês vão estar acompanhando comigo. Bom, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que pecar contra o Espírito Santo é um assunto bíblico. Jesus falou isso e eu quero ler o texto aqui junto com vocês, que se encontra aqui em Mateus. Você pode acompanhar aí em sua casa, você que está assistindo esse vídeo, Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Nós lemos da seguinte forma: por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Bom, isso aqui quem falou foi Jesus. Jesus estava sendo acusado ali pelos fariseus de estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Está blasfemando contra Deus. E aí os fariseus acusaram Jesus de estarem expulsando demônios pelo poder do próprio diabo. O ponto também que nós devemos aqui analisar é que também pecado contra o Espírito Santo, dentro do contexto aqui do capítulo que estamos lendo, desse episódio que aconteceu, os fariseus acusaram Jesus de estar expulsando demônios pelo poder do próprio demônio. Ou seja, isso vai se caracterizar também como o pecado contra o Espírito Santo. Algo que é de Deus, a gente atribuir a Satanás. Então, o pecado contra o Espírito Santo também pode se caracterizar, irmãos, quando aquilo que é uma obra de Deus, uma pessoa atribui aquilo que é de Deus ao próprio inimigo. Isso pode se tornar um pecado contra o Espírito Santo. Mas de uma maneira mais sistemática, bíblica, nós vamos estudar um passo a passo aqui e entender o que seria o pecado contra o Espírito Santo, tá certo? É importante também a gente destacar alguns versículos, né, que se encontra, por exemplo, lá, se nós lemos em Tiago, capítulo 4, versículo 5, a Bíblia vai nos dizer que muitas vezes nós podemos, o Espírito Santo ele pode sentir ciúmes de nós. Ou seja, o Espírito Santo ele tem sentimentos. A Bíblia vai nos dizer lá em João, Evangelho de João, que é ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Mas os 3 textos, os 3 passos que eu queria deixar aqui para vocês, que pode nos mostrar que uma pessoa está andando para pecar contra o Espírito Santo é o seguinte. O primeiro texto, o primeiro passo está lá em Atos capítulo 7, versículo 51, onde nós vamos ler o seguinte. Você pode acompanhar comigo. Ok. Atos 7,51 vai nos dizer o seguinte: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Perceba aqui que em Atos capítulo 7,51, o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito de um povo ali que estava fazendo da mesma forma que o povo de Israel. Estava resistindo ao Espírito Santo. Então, o primeiro passo que uma pessoa pode estar indo
em caminho para pecar contra o Espírito Santo, que nós vemos na Bíblia, é resistir o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo ele convence a mim e a você do pecado, da justiça e do juízo, Isaías capítulo 30, versículo 21 é uma passagem muito importante, bem interessante. Lá vai dizer, o profeta Isaías diz o seguinte: quando se desviares para a direita ou para a esquerda, você ouvirá atrás de vós uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Então, aqui o texto vai nos dizer exatamente isso, é o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado. Então, quando uma pessoa diz que você está, quando você diz, puxa, eu ia fazendo algo, mas a consciência acusou para que não fizesse, isso não é você, não existe consciência, é o Espírito Santo de Deus que ele fala, que convence o ser humano do pecado. Está escrito em Isaías 30, versículo 21. Então, o primeiro passo que nós destacamos aqui é resistir o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai ali estar constantemente convencendo, falando, ei, esse é o caminho, andai por ele. Quando você está se desviando para algo errado, quando você está indo para um caminho que está indo para a morte, provérbio diz, há caminhos que parecem direito, mas o fim conduz à morte. O Espírito Santo vai falar no teu coração e o primeiro passo para que você peque contra o Espírito Santo seria resistir o Espírito Santo. Primeiro ponto, você começa agora a ter um processo de resistir à voz do Espírito Santo. E quando você começa a resistir à voz do Espírito Santo, é algo muito delicado e complicado, porque agora você está começando a resistir à voz, porque antes você ouvia e deixava aquilo errado e seguia o caminho certo. Mas quando você passa a resistir vários momentos, isso pode ser um período que pode ser relativo para qualquer pessoa, né? Então, eu não posso, isso é muito relativo para cada pessoa. Então, esse é o primeiro passo, a pessoa pode resistir o Espírito Santo. Segundo passo, depois que uma pessoa passa a resistir o Espírito Santo, a Bíblia vai nos dizer em Efésios capítulo 4, versículo 30, que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, onde lá vai dizer, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, na medida em que eu, no primeiro passo, resisto à voz do Espírito Santo, eu passo a entrar em um segundo passo, em um segundo degrau, que vai ser mais delicado e complicado para a minha vida e a tua vida, que seria entristecer o Espírito Santo. Entristecer por quê? Porque você já anda resistindo o Espírito Santo. E a Bíblia diz, como eu já falei em Tiago, capítulo 4, versículo 5, que o Espírito Santo ele sente ciúmes de nós. Você já pensou em sentir ciúmes? Porque nós somos templos e morada do Espírito Santo. E muitas vezes ele sente ciúme. Então o segundo passo que uma pessoa pode andar ao extremo ali nesse caso aí, a pessoa entristeceu o Espírito Santo. E meu amigo, nesse momento em que você está resistindo à voz do Espírito Santo, ele já anda falando com você, ele fala, você resiste, fala, você resiste. Chega um momento que você vai entristecer o Espírito Santo. Aquele que convence você do pecado, aquele que convence você do caminho que você deve seguir. Esse é o segundo passo que vai andar para uma gravidade pior, que vai conduzir ao pecado contra o Espírito Santo. Esse é o segundo passo, entristecer o Espírito Santo. O terceiro passo, nós vamos se encontrar lá na carta de Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. É um versículo curto, mas direto e importante, onde vai dizer o seguinte: não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis. O terceiro passo é, depois que o Espírito Santo ele está convencendo ali você, convencendo do pecado, esse é o caminho, andai por ele, você passa a resistir a ele várias vezes, resiste. Você vai entrar no segundo processo, que é entristecer o Espírito. O Espírito fala, você recusa. Ele entristece, ele fala, você recusa. Ele se entristece, sente ciúme, se entristece. Chega um momento que ele entristece. Mas de tanto você entristecer, chega um momento que a Bíblia diz que
de tanto você estar resistindo ali, ele entristecido. Não que o Espírito Santo não fale mais ao seu coração, não é isso. Mas você já está indo tão longe demais que você agora, a sua mente não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. E aí vai entrar o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, onde o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito. Por que ele diz não apagueis o Espírito? É porque o Espírito Santo pode ser apagado. Apagado o quê? Apagado a voz do Espírito Santo. Apagar a voz do Espírito Santo. Quando você apaga o Espírito Santo, você não tem mais a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai estar agora com o seu desconfiômetro quebrado. Você não vai ter mais a sensibilidade, não vai mais ouvir a voz. Então, meu amigo, você que está passando por um momento em que você ainda... David, como é que eu sei que eu estou pecando contra o Espírito Santo, que o Espírito Santo não habita mais em mim? Olha, meu filho, se você... A Bíblia diz que, em Romanos, a Bíblia diz lá em Romanos que não há distância em que o ser humano possa ir e que Deus não possa ir lá resgatar. Porém, o pecado contra o Espírito Santo não é algo que vem da parte de Deus. Bem que lá em Mateus fala, Jesus falou, Mateus capítulo 12, que o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. É verdade, mas não é que Deus não perdoe, que o Espírito Santo não perdoe. É porque o Espírito Santo convence o ser humano do pecado. E se ele é o único ser divino que nos convence do pecado e você resiste à voz do Espírito Santo, você entristece ele, você apaga porque você fica... sua mente fica ali, cria uma barreira e você não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Aí nesse momento você está pecando contra o Espírito Santo e não tem perdão, não que Deus não queira lhe perdoar, mas porque você já foi tão longe que não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Conta-se uma história para ilustrar, de uns jovens que estavam no acampamento. E um certo jovem, eles estavam na trilha e eles estavam andando nessa trilha. E nesse momento um dos jovens se afasta para fazer as suas necessidades nos matos. E ali o líder de jovem, dos escoteiros, passa a dizer: olha, meu jovem, não vá tão longe. Ele disse: tá bom. Ele foi ali e de repente o líder começou a chamar pelo seu nome, ele ouviu, ele voltou. Em determinado momento ele pediu para ir para um outro lugar fazer as suas necessidades e ele foi para mais longe do que ele tinha ido antes. Ele conseguiu agora ouvir a voz do seu líder, um pouco longe, mas conseguiu ouvir. E lá na frente ele decidiu também parar novamente e foi para um lugar, mas dessa vez ele foi muito mais longe do que ele deveria não ter ido. E ali ele não conseguiu mais ouvir a voz do líder e acabou se perdendo, e foi todo um contexto que não vai caber aqui no momento estar falando. Mas essa parábola ela vai ilustrar, na medida em que a gente vai se afastando do Espírito Santo, vai resistindo, vai entristecendo, a gente vai apagando a voz do Espírito Santo, de maneira que a gente não consegue mais ouvir, porque a gente anda resistindo, entristecendo, não tem mais a sensibilidade. Mas enquanto você ouvir a voz, que muitos dizem a voz da consciência, mas não é a voz, é o Espírito Santo de Deus te dizendo: filho, esse é o caminho, andai por ele. Isaías 30, versículo 21 vai dizer isso. Então é porque o Espírito Santo ainda está na tua vida. E a Bíblia vai nos dizer: não, se hoje ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração. É o que a Bíblia vai dizer. Se hoje você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Deus tem um plano para a tua vida. E eu creio que essa mensagem vai ser suficiente para que você tenha mais desejo de conhecer a respeito sobre Jesus. E se você deseja conhecer mais a respeito sobre Jesus, quero que você compartilhe o vídeo, dê um like, se inscreva no canal, comente aí nos comentários que eu estarei respondendo a vocês e a todos que estiverem compartilhando e interagindo comigo. Que Deus abençoe a tua vida, que a graça e a paz do Senhor Jesus nos cubra com as suas ricas bênçãos. Até o próximo vídeo. Não chore, quem cuida de você